Nesse vídeo, a gente vai ver alguns exercícios resolvidos sobre limites infinitos. A gente viu em aula que muitas vezes os limites... Como a gente viu em aula, muitas vezes esses limites infinitos aparecem quando a gente quer calcular um limite lateral de um quociente de funções, né? Ou seja, f de x dividido por g de x. E quando que um limite desses dá mais ou menos infinito? Bom, tipicamente o que apareceu para a gente foi a função de cima, que a gente chamou de f, tem limite igual a um número real, e a de baixo deu limite igual a zero, né? O limite de g, quando x tende a ser pela esquerda ou pela direita, depende do que a gente quer, dá zero. Então eu fico com, entre aspas, um número dividido por zero, e não existe divisão por zero, isso não me dá um número real, isso é um indicativo de que esse limite deve ser mais ou menos infinito. E aí o que a gente fez foi uma análise de sinais do cara de baixo, né, do meu g de x. A gente só vai lidar com o caso em que g de x é um polinômio de grau 1 ou um polinômio de grau 2. Então vamos rapidinho relembrar como que fica o estudo de sinais nesses dois casos. E esses dois casos são bons porque são casos em que a gente sabe mais ou menos o gráfico, né? Desde lá do ensino médio, a gente sabe o gráfico de um polinômio de grau 1, ou seja, vai ser uma reta, e de um polinômio de grau 2, que vai ser uma parábola. Tudo se resume a achar as raízes, né? Se é um polinômio de grau 1, então, digamos, ele é alguma coisa do tipo, a minha g, né, que é a função de baixo, ax mais b, alguma coisa assim, a gente acha a raiz, e aí a gente vê a inclinação da reta, se ela é crescente ou se ela é decrescente, dependendo desse azinho, dependendo dessa coisa que está multiplicando o x. No caso de um polinômio de grau 2, a gente sabe que o gráfico vai ser uma parábola. Aí a gente pensa, com cavidade pode estar para cima ou para baixo, dependendo do azinho que está multiplicando agora o x ao quadrado, né? A gente olha para o termo de maior grau e vê se ele é positivo ou negativo. E aí a gente acha as raízes usando a fórmula de Bhaskara e vê mais ou menos como é que é a cara do gráfico. Ou ele é uma coisa assim, cortando nas raízes, ou uma coisa assim, cortando nas raízes. Então tudo se resume a achar as raízes e prestar atenção se a minha reta está crescente ou decrescente, se a minha parábola está com a concavidade para cima ou para baixo. Bom, a gente viu isso com um pouco mais de detalhes na aula. Vamos agora então fazer mais alguns exemplos. A gente viu alguns exemplos na aula, vamos ver mais alguns exemplos aqui nessa videoaula. Nesse primeiro exemplo, a gente quer achar o limite de menos 3x dividido por x menos 2, quando o x tende a 2, menos, né? O que esse menos significa? Significa que está tendendo pela esquerda, né? Esse menoszinho significa que eu estou olhando para valores de x que são menores do que 2. E aí, bom, vamos dizer, eu não sei que esse vai ser um limite mais ou menos infinito, vamos tentar calcular como é que a gente faria. Se eu acho que essa função é contínua, eu começo a tentar substituindo. E se eu substituo x por 2, em cima eu vou ficar com menos 3 vezes 2, sobre 2 menos 2. Bom, 3 vezes 2, 6, e embaixo está dando zero. Então, eu não podia ter substituído, né? Isso está me dizendo que esse 2 não está no domínio dessa função. Então, esse limite não pode ser calculado simplesmente substituindo. Isso aqui não é um número real. Então, isso tudo que eu fiz, deixa eu botar entre aspas, eu não podia ter feito. Não é desse jeito que eu vou calcular o limite. Então, o que eu tenho que fazer? Se aqui embaixo deu zero, eu tenho que essencialmente ver se esse é um zero que está vindo de valores positivos ou negativos, né? O que a gente tinha visto eu olho para o limite do cara de cima, está dando menos 6, eu olho para o limite do cara de baixo, está dando zero, e eu vejo se esse zero é atingido por valores positivos ou negativos. Então, o que eu tenho que fazer é uma análise de sinais do polinômio de baixo. Então, analisando os sinais desse polinômio de baixo, será que eu devia estar fazendo de lápis? Gente, eu apaguei e passei a caneta aqui, porque eu acho que de lápis não vai ficar bom no vídeo. Mas então, como eu estava dizendo, a gente tem que analisar os sinais do polinômio de baixo, que a gente tipicamente chama de g de x, que é esse x menos 2. Então, o x menos 2 é um polinômio de grau 1. É fácil achar as raízes dele, né? E, na verdade, é uma raiz só. Eu tenho que ver quando que g de x é igual a zero. Isso é dizer quando que x menos 2 é igual a zero. E, bom, fácil, né? X é igual a 2, é uma única raiz. Então, como é que fica o gráfico desse polinômio? Botei aqui o eixo, né, a reta dos reais. Em x igual a 2 é a minha única raiz. O meu polinômio, né, esse meu g de x, o coeficiente do x é 1, ou seja, é positivo, ou seja, isso é uma reta crescente. Então, ele fica alguma coisa assim. Esse é o meu g de x. Bom, vou botar g de x igual a y.
Então, antes de chegar no 2, ele é negativo e depois que ele passa do 2, ele fica positivo. E qual desses dois sinais a gente está interessada? Bom, eu quero um limite quando x tende a 2 pela esquerda. Então, eu quero olhar para valores de x menores do que 2. Então, eu estou interessada no que acontece antes do 2. Ou seja, esse é o cara que eu estou interessada. Então, como é que fica o meu limite? O limite quando x tende a 2 pela esquerda de menos 3x sobre x menos 2 é, e aqui eu vou botar de novo entre aspas, o menos 6, que eu já tinha calculado, sobre 0, mas agora eu estou vendo que esse 0 é um 0 que vem de valores negativos. Então, eu vou botar super entre aspas aqui, que é um recurso só para ajudar a gente a raciocinar, né? Porque agora menos com menos vai dar mais infinito. Está aqui o meu limite. Nesse segundo exemplo, a gente está com o limite quando x tende a 0 pela direita, dessa vez, desse quociente de polinômios, de novo, x² mais 1 dividido por x² mais x. De novo, se eu não percebi que essa função não era contínua em zero ou qualquer coisa assim, se eu vou no meu primeiro instinto, que é de tentar substituir, vamos ver o que acontece. Né? Então, deixa eu botar logo entre aspas, porque eu já sei que não vai funcionar, mas quando eu substituo x por zero, eu estou com 0² mais 1 em cima e 0² mais 0 embaixo. Então, eu fico de novo, entre aspas, com 1 sobre 0, que 1 sobre 0 não é uma resposta, não é um número real, 1 sobre 0 não funciona. Então, o que eu tenho que fazer de novo é analisar os sinais do cara de baixo, desse x² mais x. Então, temos que analisar os sinais do meu g de x, que agora é x² mais x. Então, como antes, né? Para eu analisar os sinais, bom, eu sei que o gráfico disso aqui é uma parábola, né? E eu sei até que é uma parábola com concavidade para cima, porque o coeficiente, o cara que está multiplicando esse x² é 1, é positivo. Então, sim, uma parábola com concavidade para cima. O que eu não sei é onde que ela bate no eixo x, ou seja, as raízes. Então, como é que eu faço para achar as raízes? Eu vou usar a nossa fórmula de Bhaskara. Bhaskara, acho que é assim que escreve mesmo. Então, quem são as raízes? As raízes são... Tá dando para ver? Tá. Mais ou menos, né? Aqui eu estou pensando que isso é ax² mais bx mais c. Então, meu a é 1, meu b é 1 também, e o meu c é 0. Né? Então, como é que era a fórmula de Bhaskara? Menos b, então menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, então 1 ao quadrado, menos 4ac, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 0, sobre 2a, então sobre 2. Ou seja, eu estou com menos 1, mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Então, eu estou com menos 1 mais ou menos 1 sobre 2. Menos 1 mais 1 é 0, sobre 2 continua 0. Deixa eu espremer aqui que eu acho que cabe. Menos 1 dá menos 2, divididos por 2 dá menos 1. Nota uma coisa, o 0 eu já sabia que tinha que aparecer aqui, né? Eu tinha substituído x por 0 e tinha dado 0, então eu já sabia que 0 era uma raiz. Então, quando eu fui olhar na minha fórmula de Bhaskara, uma das raízes eu até já sabia quem tinha que aparecer. É até uma maneira da gente ver que não está errando em conta, né? Então, apareceu a raiz 0, que eu já conhecia, e essa outra raiz, menos 1. Bom, então vamos lá. Se eu já sei as raízes e eu já sei a concavidade dessa minha parábola, eu já sei a cara do gráfico. Então, o gráfico fica uma coisa assim, é uma parábola com a concavidade para cima, isso a gente já sabia, e o que vai aparecer aqui, onde essas duas coisas se encontram, é as minhas raízes, 0 e menos 1, na ordem, né, gente? O menos 1 é um número menor do que 0. Então, na verdade, em vez de escrever 0 menos 1, eu vou escrever aqui menos 1 e aqui 0, porque está me indicando que aqui no eixo, né, nos reais, o menos 1 é um número menor, vem antes do 0. E como é que estão os sinais aqui? Bom, até chegar no menos 1, eu estou para cima do eixo x, né? Então, positivo. Entre menos 1 e 0, a minha parábola está para baixo do eixo x, então menos. E depois do 0, minha parábola está de novo para cima do eixo x. Então, mais de novo. Bom, já fiz o estudo de sinais, eu tenho que ver agora qual desses 3 sinais é o que me interessa. Vamos voltar à nossa questão, né? Quem era o limite que eu queria? Bom, já não lembro também, vamos olhar. Eu queria o limite quando x vai para 0 pela direita da minha função. Então, o limite quando x vai para 0 pela direita, de x² mais 1 sobre x² mais x. Eu já tinha visto que, de novo vou botar entre aspas, em cima quando eu substituo 0 dá 1, e embaixo tinha dado 0, e eu estava tentando ver se esse 0 é um 0 que vem por valores positivos ou por valores negativos, ou seja, é um 0 mais ou é um 0 menos. Então, bom, eu quero quando x vai para 0
pela direita, isso significa que eu estou olhando para valores de x que são maiores do que zero. E se eu estou olhando para valores de x maiores do que zero, esse é o cara que está interessado, né? Depois do zero. Então, aqui é um maisinho. Então, positivo com positivo, continua positivo, infinito. Pronto, está aí o meu limite. Nos próximos exemplos, faz junto comigo, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Aqui nesse terceiro exemplo, a gente quer o limite quando x vai para 1 pela direita, de x² menos 5 sobre 1 menos x. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste. Posso fazer? Bom, então vamos lá, né? Como nos outros exemplos, a gente pode começar intuitivamente tentando substituir, né? Pensando, será que essa função é contínua? Se ela for contínua, é só eu substituir. Então, se eu substituo x por 1 lado eu estou com 1² menos 5, deixa eu botar logo entre aspas aqui, e embaixo eu estou com 1 menos 1. Então, em cima eu estou ficando com menos 4, mas embaixo eu estou ficando com 0. E, como eu falei, nos outros exemplos, isso não é um número real, isso não é uma resposta. Isso está indicando que esse limite vai ser ou mais infinito ou menos infinito, e eu preciso descobrir qual dos dois. Então, como nos outros exemplos, o que a gente tem que fazer é analisar os sinais do polinômio de baixo, do cara que está dando zero. Então, temos que analisar os sinais desse meu g de x, que é 1 menos x. E, bom, para analisar os sinais, eu tenho que achar a raiz. Agora, achar a raiz de um polinômio de grau 1 é muito fácil, né? É fazer ele igual a zero, ou seja, 1 menos x igual a zero, e a minha única raiz é x igual a 1. Então, a cara desse meu polinômio, né, o gráfico dele, ele vai cortar aqui o eixo x em 1, só que, bom, ele é uma reta, eu já sei que ele é uma reta, mas ele é uma reta com a inclinação negativa, né, por causa desse menoszinho aqui junto do x. Então, ele é uma reta assim, cortando o eixo x em 1. Então, bom, já sei como é que é a cara do gráfico desse meu polinômio, desse meu g de x. E aí, como é que fica o estudo de sinais? Nota, antes de chegar no 1, ele estava para cima do eixo x. Então, estava positivo. Depois que ele passou do 1, ele ficou negativo. E qual desses dois sinais me interessa? Bom, vamos voltar ao nosso limite, né? Eu queria o limite quando x tende a 1 pela direita, de x² menos 5 sobre 1 menos x. E se eu quero o limite quando x tende a 1 pela direita, esse maisinho aqui está me indicando que eu estou olhando para valores de x que são maiores do que 1. E se eu estou olhando para valores de x maiores do que 1, esse é o sinal que eu estou interessada, né? É o que acontece depois do 1 que eu estou interessada. Então, esse é o sinal que eu estou interessada. Então, de novo, entre aspas, a gente já tinha visto que em cima dava esse menos 4, e embaixo dava 0, e eu estava querendo saber se esse 0 era um 0, entre aspas, positivo ou negativo, e eu estou vendo que ele é um 0 negativo, ou seja, ele é um 0 que é atingido por valores negativos. Então, menos com menos dá mais, infinito, e pronto. Aqui nesse quarto e último exemplo, a gente quer o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda, menos, né, esquisito, mas é quando x tende a menos 1 pela esquerda, desse quociente de polinômios. Então, é x² mais 1 dividido por x² menos x. Perdão, x² mais 1 dividido por x² mais x. É a mesma função que apareceu no exemplo 2, se eu não me engano. Só que aqui, agora eu estou com um limite diferente, né? Lá era limite quando x tende a 0, nem lembro se é pela esquerda ou pela direita, mas aqui é limite quando x tende a menos 1. Então, de novo, no meu entre aspas, se eu substituo o x por menos 1, eu vou ficar com menos 1 ao quadrado mais 1 em cima, e menos 1 ao quadrado, botar assim, mais menos 1 embaixo. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 em cima. Menos 1 ao quadrado continua sendo 1, mais menos 1, então menos 1, certo? Então, em cima eu estou ficando com 2 e embaixo eu estou ficando com 0. E como nos exemplos anteriores, esse negócio não é um número real, não é uma resposta, é um indicativo de que esse meu limite vai ser mais ou menos infinito. E para eu saber se é mais ou menos infinito, eu tenho que fazer uma análise de sinais desse polinômio, desse cara de baixo. Então, temos que analisar os sinais desse g de x igual a x² mais x. O gráfico dele é uma parábola, né? É um polinômio de grau 2, então o gráfico é uma parábola com a concavidade para cima, porque o coeficiente do x² é 1. Na verdade, a gente até já viu esse cara, né? A gente já viu quais são as raízes dele. O que eu queria era achar essas raízes de um jeito diferente. A gente, no exemplo 2, a gente usou Bhaskara, mas tem um outro jeito, se a gente olha um pouquinho a cara desse polinômio, desse específico, um outro jeito de achar as raízes. Então, tanto faz, tá, gente, como que a gente acha as raízes. O importante é achar as raízes. Então, vamos achar as raízes. Eu estou com g de x igual a 0
Então, isso está me indicando que x² mais x é igual a zero, né? Porque o g é esse cara daqui. O que eu estou observando é, aqui tem x² e aqui tem x. Eu posso botar x em evidência. Então, botando x em evidência, eu fico com x que multiplica x mais 1. De novo, se você não vê esses truques, não tem problema usar Bhaskara. A gente já fez exatamente esse cara usando Bhaskara. Só queria mostrar um modo diferente da gente achar as raízes desse polinômio. Então, o que eu fiz? Eu vi que x² era x vezes x, aqui é x vezes 1, puxei o x para fora, ficou x que multiplica x mais 1. E aí, agora eu estou com um produto de duas coisas iguais a zero, e quando que um produto é igual a zero? Bom, quando pelo menos uma das duas coisas é zero. Então, ou x tem que ser zero, ou x mais 1 tem que ser zero. Aqui já está me dizendo qual é a raiz, x igual a zero, e aqui tem a outra raiz, né? Se x mais 1 é zero, é porque x é igual a menos 1. Então, as minhas raízes são x igual a zero e x igual a menos 1. E se eu já achei as duas raízes, eu já sei a cara dessa minha parábola. Como eu falei, era uma parábola com concavidade para cima. As raízes são 0 e menos 1. Então, de novo, é menos 1 e 0, né? Porque menos 1 vem antes do zero. Então, aqui menos 1, aqui 0. A análise de sinais é igual que a gente fez no exemplo 2. Até chegar no menos 1, eu estou para cima do eixo x, então mais. Entre menos 1 e 0, eu estou para baixo do eixo x, então menos. E depois do zero, eu estou para cima do eixo x de novo. Então, o meu limite, quando x tende a menos 1, pela esquerda desse quociente de polinômios, é o quê? A gente já tinha visto que dava, entre aspas, 2 sobre 0. E agora eu estou querendo ver qual o sinal que eu ponho nesse zero daqui, para ver se esse negócio vai ser mais ou menos infinito. Bom, é o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então, eu estou olhando para valores de x que são menores do que menos 1, né? Esse menoszinho pendurado aqui em cima indica que eu estou para valores menores do que menos 1. E se eu estou para valores menores do que menos 1, eu estou antes do menos 1. Então, eu estou com esse cara daqui. Então, aqui é um mais zero, e de novo, mais com mais, dá mais infinito. Eu falei que aquele quarto era o último exemplo, mas vamos fazer mais um, né? Porque aquele quarto exemplo era a mesma função do exemplo 2, então vamos fazer mais um. Aqui a gente está com o limite quando x tende a 3 pela esquerda, desse quociente. Em cima é só 7, uma constante, e embaixo 5x menos x² menos 6. Nota que isso é um polinômio de grau 2, então a gente está nos casos com os quais a gente está lidando. Então, nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. Se eu começo substituindo, igual nos outros exemplos, botar aqui o entre aspas, em cima a gente fica com 7, e embaixo a gente fica com o quê? 5 vezes 3, 15, menos 3², que é 9, menos 6. Então, em cima continua 7, embaixo 15 menos 9 menos 6. Menos 9 menos 6 é menos 15. 15 menos 15, 0. Então, de novo, isso não é uma resposta, isso não é um número real, não é o meu limite. Isso é um indicativo de que o limite vai ser ou mais ou menos infinito e a gente tem que descobrir qual dos dois. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer uma análise de sinais do polinômio de baixo, que é esse aqui. Vou escrever ele aqui, não está cabendo ali. Era 5x menos x² menos 6. Como eu observei, isso é um polinômio de grau 2, mas ele não está escrito do jeito que a gente está acostumado, né? Deixa eu ajeitar ele. Então, menos x² mais 5x menos 6. Agora sim, termo de grau 2, termo de grau 1, termo de grau 0. Então, para eu achar os sinais, para eu fazer a análise de sinais desse polinômio, eu tenho que achar as raízes, né? Eu sei que o gráfico dele vai ser uma parábola, eu sei que a concavidade está agora para baixo, por causa desse menos aqui, só o que está faltando é eu achar as raízes. Então, no exemplo anterior, para achar as raízes, eu usei aquele truquezinho, botei coisa em evidência. Aqui eu não sei fazer truquezinho não, tá, gente? Eu vou usar Bhaskara mesmo, que é a coisa mais segura. Então, como é que fica a fórmula de Bhaskara? Menos b, esse cara é o b, então menos 5, mais ou menos raiz de b², então 5², que é 25, menos 4ac, então menos 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é menos 6, sobre 2a, ou seja, sobre 2 vezes menos 1. Vamos ajeitar isso aqui? Então, 25, menos com menos, é um monte de menos, né? Mas se tem 3 menos, continua menos. 4 vezes 6, 24. E embaixo, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, menos 5 mais ou menos raiz de quê? 25 menos 24, que é 1, sobre menos 2. Bom, raiz de 1 é 1, então eu estou com menos 5, mais ou menos 1 sobre menos 2. Então, quais são as minhas raízes? Menos 5 menos 1, que é menos 6 sobre menos 2. E, bom, fazendo essa divisão dá 3. E menos 5 mais 1, então, menos 4 sobre menos 2, fazendo essa divisão dá 2. Então, eu achei duas raízes, a raiz 3 e a raiz 2. Então, como é que fica a minha análise de sinais?
Como eu falei, é uma parábola o gráfico desse g, porque é um polinômio de grau 2. A concavidade está para baixo por causa desse menos, então isso aqui eu já sabia. E o que eu estava procurando era o que é aqui e o que é aqui, né? Acabei de achar. 3 e 2, só que, de novo, não nessa ordem, né? É sempre na ordem crescente, então é 2 e depois o 3. Ou seja, aqui é o 2 e aqui é o 3. E como é que ficam os sinais disso aqui? Bom, até chegar no 2, né, aqui para cá, ele está para baixo do eixo x, então menos. Entre o 2 e o 3, ele está para cima do eixo x, então mais. E depois do 3, ele cai de novo para baixo do eixo x, então menos. E qual desses sinais é interessante para a gente? A gente quer o limite quando x tende a 3 pela esquerda. Deixa eu repetir a minha função. 7 que dividido por 5x, menos x ao quadrado menos 6. A gente tinha visto que isso era, entre aspas, 7 sobre 0, e eu queria saber se esse 0 é um 0 mais ou um 0 menos, né? Um 0 que vem por valores positivos ou um 0 que vem por valores negativos. Bom, x está indo para 3 pela esquerda. Ou seja, esse menoszinho aqui indica que eu estou olhando para valores de x menores do que 3. Próximos de 3, sim, porque é um limite, mas menores. Então, eu estou aqui em torno do 3, eu estou com valores menores do que 3. Esse é o sinal que é interessante para mim. Então, esse sinal desse zero é esse cara daqui, que é mais, e, de novo, esse meu limite deu mais infinito. E pronto, agora sim, esse foi o último exemplo.